Boa tarde, certo? Hoje nós vamos começar agora com a nossa palestra sobre carreira na engenharia mecânica, né? Quando eu vou começar a construir um carro? Foi uma pergunta que vocês fizeram bastante no primeiro dia. E hoje os apresentadores serão eu, Rodrigo, presidente do diretório, e Maurício, nosso vice-presidente, certo? Só que quando falamos de carreira, a gente tem uma pergunta muito simples para responder antes de tudo, né? O que é carreira? Carreira, quando vocês vão pensar assim, carreira é o destino, o caminho profissional que a gente segue, certo? Existe um estigma, uma ideia antiga sobre carreira. Por que antiga, Rodrigo? Porque hoje parece óbvio, mas se a gente reparar, a ideia de carreira mudou, certo? Quando a gente pensa assim, até se a gente perguntar para nossos pais qual era a ideia de carreira que eles tinham, é uma ideia muito mais voltada a uma certa estabilidade, uma linearidade. Como assim? Pense o seguinte: antigamente, quando você se formava em engenharia, você entrava em uma empresa, você era engenheiro júnior, e dentro dessa empresa você tinha alguns cargos a galgar, certo? E a sua ideia de carreira era essa estabilidade dentro dessa empresa, talvez subindo para alguns pontos, podendo chegar a ser gerente de algum processo, ou gerente de manutenção, ou alguma coisa assim, mas tem, sempre dentro da carreira, sempre pensando em estabilidade. Hoje em dia as coisas mudaram. O tempo totalmente mudou e a estabilidade deu vez a, vamos passar aqui, a satisfação. Hoje em dia a ideia de carreira está muito mais voltada para a responsabilidade emocional própria, né, para o bem-estar próprio. O que antes as pessoas às vezes engoliam alguns sapos por estar com algum chefe dentro de alguma empresa, passando, sei lá, 30 anos dentro da mesma empresa, hoje em dia já é muito mais comum você ver uma pessoa que pensa assim, pô, quais são os desafios que eu quero alcançar? Será que esse estilo de vida vai ser bom para mim, para o que eu quero? Então, assim, é muito mais comum hoje você ver as pessoas profissionais de engenharia não ficarem só em uma empresa, passarem para até 3 empresas, 4, e sempre buscando isso, né, a satisfação própria. Bom, e o que acontece dentro desse ambiente novo que está chegando, né? A gente vê uma nova era, né? Uma era exponencial, onde o conhecimento chega de forma exponencial, as mudanças acontecem o tempo todo. Então, como diz Flávio Augusto, né? A estabilidade não existe, certo? O que é que nós precisamos desenvolver diante disso para a construção dessa carreira? Precisamos desenvolver habilidades simples do Batman, habilidades que a gente possa armazenar para que, nesse ambiente, nós nos tornemos profissionais mais versáteis. E essa satisfação está muito envolvida com isso, porque as escolhas que nós vamos fazer para o direcionamento da nossa vida profissional vão ser guiadas por esse arcabouço de competências que nós desenvolvemos ao longo do curso, desenvolvemos ao longo das nossas experiências, e serão aplicadas ali na área em que nós queremos nos satisfazer profissionalmente. E um grande sofisma que a gente tem que vencer: a sua carreira não se inicia quando você ganha seu diploma. Sua carreira, a carreira de todos vocês, se iniciou hoje. Quando vocês entraram na universidade, quando vocês colocaram o pé na universidade, vocês já podem se considerar, né, entre aspas, engenheiros. Você tem que pensar como engenheiro, agir como engenheiro e desenvolver esse pensamento de planejamento da sua carreira, ok? Até porque depois que você forma engenheiro, é uma chavinha que gira normalmente, tipo, você não sabe qual é o momento que girou, e aí, falando sobre formatura, vamos retroceder um pouquinho e falar sobre a expectativa do curso. Basicamente, quando entramos no curso, temos sempre uma boa expectativa, né, Mal? Do que a gente quer. Uma perspectiva totalmente superficial do que é engenharia, do que é o curso e do que a gente vai fazer. Sim, é verdade. A gente só começa realmente a ter essa percepção clara inserido na universidade. Quando a gente está de fora, tudo que nós conhecemos é por pesquisa, por algum conhecido, algum parente, algum, algum amigo, alguma leitura que a gente faz, né? Aquele guia do estudante da Abril lá, pesquisa sobre a atuação de engenheiro mecânico, e vai começar a pesquisar um pouco mais. Quando a gente entra na universidade, a gente começa a conhecer novos profissionais, começa a participar e a ser protagonista dessas pesquisas, da atuação do engenheiro mecânico. Ali realmente é a quebra de tudo que você imaginou, tudo que você construiu para a sua linha profissional, do que é que o engenheiro mecânico faz. Então, é interessante que nesse momento você crie experiências, você se permita participar das experiências da universidade. E ali você
você vai tendo, seus preconceitos vão sendo vencidos, você vai tendo experiência do que de fato é aquilo que você gostava, aquilo que você não gostava, e no fim disso tudo, né, com esse arcabouço, com esse banco de dados armazenado, a gente tem o que chama de da epifania, na revelação súbita da verdade, né, muitas vezes o pessoal tem, né, ou essa área que eu quero seguir, porque eu já segui por essa, eu sei que é aquilo que eu quero, essa parte não gosto, então fica muito mais claro no fim, no transcorrer da caminhada, né. Exatamente. Quando a gente pensa assim, pô, todo mundo aqui, todo mundo da entrou da mesma forma que a maioria de vocês. A gente quer projeto, a gente quer trabalhar com carro, a gente gosta de carro. E essa era o início, né? A gente, assim, quando chegou e começou, primeiro, muito importante, que vocês só vão começar a ver qualquer matéria de engenharia a partir do quinto semestre, qualquer engenharia Quinto real, semestre, assim. né? Isso mesmo. Então, quando você chega no quinto, sexto semestre, depois de já ter ficado cansado durante esses 2 anos e meio, aí tem uma quebra de paradigma total que você descobre assim, nossa, projeto não é exatamente como eu estava pensando. E aí, quando a gente fala de epifania, é o que acontece, por exemplo, comigo e com alguns outros colegas, de uma matéria específica chegar lá e, tipo, pã, é isso daqui com que eu quero trabalhar. Comigo foi no oitavo semestre, tem gente que foi no sexto, e E, o tempo é de cada um, né? e sua observação, não só a matéria, às vezes um projeto, alguma experiência que você teve, né? Também complementa e fala, pô, é essa área que eu quero seguir. Exato. Agora sim, tirando a dúvida de muita gente, o que é que o engenheiro faz, né? Eu sempre gosto de pensar na visão mais ortodoxa, né? O que é que o engenheiro faz? Para mim, qualquer ação do engenheiro se baseia sempre em duas vertentes. Ou o engenheiro ele vai gerir algo, ou o engenheiro vai projetar algo. Às vezes ele pode gerir uma equipe de projeto, às vezes ele pode projetar uma forma de gerência. Mas a função do engenheiro, para mim, pensando ortodoxamente, é essa. Seja na manutenção, seja na área térmica, seja em qualquer outro lugar. A função do engenheiro é ele estar ali resolvendo problema. Ou ele vai estar gerenciando o problema, ou ele vai estar projetando para resolver aquele problema. Veja, se a gente pensar assim, qual é a diferença assim, básica que eu, Rodrigo, posso falar entre o engenheiro e o técnico? Um técnico relativamente consegue projetar, certo? Mesmo não tendo a profundidade que a gente tem durante o curso, mas o técnico tem um aval de que ele pode mexer lá, né? A gente, pelo CREA, não é permitido que o engenheiro mexa necessariamente com alguma peça. Um equipamento quebrou. Como é que resolve? O técnico vai resolver? Muitas vezes resolve, certo? Só que tem uma diferença muito grande entre o engenheiro e o técnico. O técnico, se ele não tiver experiência, ele vai através do empirismo. Ele vai tentando até acertar. Algumas vezes ele nem acerta. E com isso, o técnico pode ter até uma ação mais rápida do que o engenheiro. E o engenheiro vai demorar mais até ter a ação dele. Só que a tendência é que o engenheiro tenha uma ação só para resolver aquele problema. Fora que a função do engenheiro em resolver um problema não é só saber como consertar aquele problema. É saber como prevenir para não acontecer mais aquele problema. Bom, pessoal, então é essencialmente isso que o Rodrigo trouxe, né? Essencialmente, o engenheiro, de forma básica, é um resolvedor de problema. E o que nós adquirimos ao longo do curso, ao longo das experiências, ao longo da vivência profissional, são justamente ferramentas de resolução de problema. O que nós somos treinados ao longo da universidade são justamente o exercício dessas ferramentas. Então, somos exercitados em cálculo, somos exercitados em resistência dos materiais, em mecânica dos fluidos, recebemos o pré-requisito necessário para desempenhar o conhecimento teórico para a resolução de problemas da indústria. Como nós vamos resolver problemas? Seja um problema de gerência, seja um problema de projeto, vamos pegar esse banco de dados que temos de informação, de conhecimento, que adquirimos ao longo da universidade, que somos exercitados nisso, com matérias difíceis, com matérias pesadas, para justamente desenvolver essa capacidade e aplicar essa capacidade em um determinado ponto específico na indústria, ou em uma empresa, ou em algum outro setor. Então, nós somos treinados, somos exercitados, adquirimos um banco de dados, referências, para poder resolver problemas em qualquer área. Em especial nas áreas que nós fomos capacitados pela universidade. Foi bom você ter falado isso, em especial, né, as áreas da universidade, mas não é somente essas áreas que a gente atua, né? E aí, quando a gente vai pensar assim, nos locais ou cargos de trabalho da engenharia, a gente pode sempre ter a ideia, mais uma vez, ortodoxa, né? De, quais são, Rodrigo e Maurício, os lugares onde o engenheiro vai atuar? Pô,
vamos colocar aqui 4 pontos que são os usuais, né? A indústria, aqui no polo de Camaçari, né, temos a sorte de ter um polo, tem universidades e lugares que não tem polo, quase não tem indústria. Alguns profissionais, alguns professores da gente, inclusive, chegaram a, por falta de indústria perto da universidade, chegaram a formar, tendo feito estágio dentro de laboratórios da universidade. A gente tem essa melhoria em relação a outras universidades. Temos a academia, não esquecer que a gente também pode ser professor, seja de universidade particular ou privada. Tem escritórios de projeto, escritório de manutenção, diversos tipos de escritórios de engenharia que a gente pode trabalhar. E tem o serviço público. Se for falar de algumas coisas, a gente pode ser auditor fiscal do trabalho, né? Um engenheiro, seja mecânico, pode ser um auditor fiscal do trabalho. Eu falei um pouco de escritório, aí que está na tela para vocês, é um exemplo de um escritório que temos aqui em Salvador, é a 4i Engenharia, é um escritório de projeto fundado por 4 ex-alunos de engenharia mecânica da UFBA. Falando um pouco de universidades, não se esqueçam que vocês podem fazer uma pós-graduação aqui no Brasil ou fora do Brasil, serem professores aqui ou fora. Indústria, nós temos um leque muito grande de indústria aqui na Bahia. Se pensarmos assim, poxa, eu gosto de carro, eu queria um polo automobilístico. Temos aqui em Camaçari a Ford. Se quisermos trabalhar mais com situações de petroquímica, temos a BASF, a Dow, a Braskem. E pensar o seguinte, em cada uma dessas áreas que eu falei, ainda tem as suas especialidades. Se pensar assim, pô, vou trabalhar na indústria petroquímica, tá, mas como? Tem projeto na indústria petroquímica? Tem. Tem engenheiro de projeto mecânico na indústria, tem engenheiro de manutenção na indústria. E pensando assim, pô, engenheiro de manutenção, que tipo de manutenção? Tem manutenção corretiva, que é aquela que vai corrigir o problema assim, de fato, né? Tem manutenção preventiva, que vai fazer a gestão da manutenção de forma, como o próprio nome diz, preventiva. Tem a preditiva, que é para predizer quando vai ter algum problema. Então, tem vários tipos, né, de especificações em cada um dos cargos que se tem aqui. Como eu falei, tem projeto, a 4i tem vários tipos de projeto, certo? Posso falar de tanto de projetos industriais, quanto projeto de produto, né, criação de produto. Se pensarmos, deixa eu ver, Mal, tem mais algum que você quer falar assim? Nessa área de projetos, você é uma aplicação muito vasta, né? A grande vantagem do engenheiro mecânico, ele é bem versátil dentro da indústria, muito versátil. Então, eu acho fantástica a parte de empreendimento que ele pode ter. Cada um pode ser um profissional, que você seja a sua empresa e possa resolver problemas para a indústria de diversas formas, né? Então, você pode, com uma 4i, uma empresa de projetos que desempenha soluções das mais diversas, em área térmica, de equipamentos, manutenção, consultoria, gestão. Então, essas ferramentas, como eu estava falando, essas ferramentas que nós temos, nos dão habilidades para desempenhar a nossa carreira em diversos setores. Exato. E assim, foi o que eu falei. Isso tudo aqui, próximo da gente. Se você quiser enfrentar o Brasil ou o mundo, o céu é o limite. O céu é o limite, porque assim, aqui a gente tem a Ford, mas se vocês forem para São Paulo, tem 500 outras empresas de montadoras, algumas de projetos automobilísticos, né? Recife é um polo industrial muito grande, um polo tecnológico muito grande que temos aqui no Brasil. Pensando também, óbvio, pensando aqui fora do Brasil, se você estagiou, por exemplo, numa empresa grande, BASF, Dow, Braskem, Ford, são empresas que têm nome. Então, quando você é estagiário, tem uma empresa no seu currículo que é reconhecida no mundo, existe a possibilidade muito grande de você conseguir uma vaga de trabalho. Por exemplo, na Alemanha ou no Canadá, eu falo esses 2 países em particular, porque são os que mais atraem o mercado brasileiro e eles são os que têm maiores facilidades para o mercado brasileiro de engenharia, certo? São portas muito boas. Só que, assim, acreditar que a engenharia, o engenheiro, ele vai atuar somente nessas áreas
é pensar de uma forma muito leviana. Porque, como o Maurício falou, o engenheiro ele vai ter atuação em quase todos os tipos de espaços onde vocês acharem que eles podem ter. Falando um pouquinho de, tipo assim, abrindo um pouquinho da caixinha, saindo um pouquinho da caixinha, se falarmos assim, de hospital, tem um engenheiro mecânico trabalhando no hospital, Maurício? Tem, com Com certeza certeza, tem. com certeza. Não só para a gestão do sistema do hospital, a parte de tubulações, a parte de ar-condicionado, a parte mecânica em si, mas você tem gerenciamento das operações que ocorrem dentro de um hospital, dentro de um mercado, parte de logística, gerenciamento de um time de logística, entrada e saída de materiais, de insumos. Como a gente falou, por essa característica do engenheiro ser um resolvedor de problemas, carimbado na sua profissão como resolvedor de problemas, o mercado entende que esse profissional já sai treinado e habilitado para isso. Então, muitas empresas de diversos setores aqui, como a gente viu, né? Mercados, setor de perícia, banco, contratam engenheiros para trabalhar com o mercado financeiro e banco, porque já desenvolve um pensamento lógico matemático muito bom. É um gestor, a engenharia nós somos formados como gestores ali, né? Gerenciar projetos, gerenciar times, gerenciar equipes. Então, o mercado, de maneira geral, no mercado ali, o ambiente, né, a loja, o mercado, de maneira geral, compreende que esse profissional sai com as ferramentas já necessárias para a resolução de problemas. Então, quem se limita, de fato, como profissional, é o próprio engenheiro. Essa limitação é pessoal. Ela é cada um que constrói essa barreira, entendeu? Mas há uma amplitude, principalmente na engenharia mecânica. Há uma amplitude de aplicação absurda. Como eu estava falando, quando a gente estava montando essa apresentação, a gente ainda brincou um pouquinho, eu e Maurício, porque a gente colocou ali academia. E aí, academia, você pensa assim, não, é a universidade, né? É a parte acadêmica da coisa. Só que o engenheiro mecânico trabalha na academia, Maurício? Como? Bom, ele desenvolve, né, os equipamentos, né? A gente tem diversos colegas aí que trabalham, estagiaram até em empresa de equipamento de De academia? musculação e projetam esses equipamentos, validam, testam, né? Inclusive até em Salvador essa empresa aí. Então, Sim, você tem todos os cenários estão abertos aí para aplicação do profissional, né? Essa parte de construção, você pode ser engenheiro de segurança do trabalho, um engenheiro na área civil, na área civil, um engenheiro de estruturas metálicas, né, de construção, um engenheiro de solda. Você tem diversas aplicações, inclusive para gerenciamento de equipes, não necessariamente específicas da área de engenharia mecânica, né? Pode ser um gestor da área de construção, porque você tem habilidades desenvolvidas ali para gerir aquele time de construção, mas não são exclusivos da mecânica, certo? a gente colocou esse finanças aí, porque, inclusive, foi uma coisa que abriu muito minha mente, né? Também. Tem um grupo de estudos sobre finanças aqui, que nasceu na Politécnica, e os desafios que eles trabalham são extremamente interessantes. Porque, por exemplo, quando você trabalha nesse setor de finanças, não, você pode trabalhar com engenharia, exatamente, mas também você pode trabalhar com tudo. Então, tipo assim, não é um trabalho enfadonho. Por exemplo, uma empresa quer fazer um estudo de mercado para poder fazer um produto novo. Tipo, sei lá, um carro novo. Você, enquanto engenheiro, pode trabalhar fazendo esse estudo de mercado, desenvolvendo a ideia desse produto, né, o conceito desse produto e passar para a empresa que te contratou e contratou a empresa da qual você é empregado. Então, assim, pensar que a engenharia, óbvio, vocês vão ver bastante exemplos o tempo inteiro, né, dos lugares comuns da engenharia, porque, querendo ou não, o mercado brasileiro, como eu falei no primeiro dia, o mercado baiano pode parecer estar saturado, mas o mercado brasileiro não está, o mercado mundial não está. E se tem coisas que as pessoas procuram são justamente profissionais dessas áreas, porque são profissionais, principalmente em engenharia mecânica, muito completos, como o Maurício estava falando. Então, o céu é o limite. Basicamente, isso que eu quero dizer a vocês. E, falando sobre desenvolvimento acadêmico, Maurício falou uma coisa que é a mais pura verdade. A carreira de vocês começou agora. Vocês entraram na academia. Então, assim, quais são os caminhos que vocês podem percorrer
na universidade, certo? Óbvio, como eu falei, a epifania para mim foi uma aula, foi uma matéria que eu peguei e descobri a minha carreira. Para Maurício e para outras pessoas foi um projeto motivacional que participou. Mas assim, pensar que só isso vai definir a sua carreira e a partir dali começa a carreira não. E os caminhos que a gente trilhou até chegar ali ajudaram muito em tudo que a gente escolheu, né? As vivências que a gente teve. E isso não conta só para a sua carreira, assim. Eu penso assim, duas situações. Uma em que você já sabe o que você quer. Eu acho muito difícil vocês saberem o que vocês querem. Tem gente que descobre muito depois, inclusive já formado, trabalhando no mercado, o que realmente queria, né? E tem gente que ainda não sabe nada. Independente de qualquer uma dessas duas situações, eu falo para vocês, experimentem ao máximo. Uma, se você já sabe o que você quer, experimentando, você tem a certeza daquilo que você quer. Outra, se você não sabe, é só experimentando que você vai saber se aquilo é o certo ou não. Então, assim, eu, por exemplo, entrei na universidade direto no grupo naval. Depois do grupo naval, entrei no diretório acadêmico, estou até hoje. Passei pelo KRT. Hoje, além do diretório, eu sou monitor da matéria que eu disse que foi a epifania para mim. Então, assim, são coisas que a gente vai construindo durante a carreira acadêmica e que vão contar para o currículo e para a vida profissional. Diversos cursos que tiveram durante a universidade, eu cheguei a fazer, e isso me permite hoje ter um currículo muito mais extenso, certo? Tanto eu quanto Maurício, muitos outros aqui do diretório, e que permite, na hora de entrar em uma determinada vaga, concorrer para uma determinada vaga, ter um a mais do que outros. O que é esse a mais? Eu poder construir o meu currículo para aquela vaga. Exemplo, se eu vou pleitear uma vaga que seja de um lugar que se trabalhe com projetos. Poxa, eu vou pegar todas as minhas experiências que eu tive com projeto, KRT, cursos que eu já fiz e colocar lá. Certo? Se for para manutenção, eu tenho curso de manutenção, peguei algumas matérias de manutenção, coloco lá. A experiência que eu tive também no KRT, como construção do carro e tudo, eu consigo dizer e colocar lá no meu currículo. E, se eu for pensar na carreira acadêmica mesmo, poxa, a monitoria conta, estar no diretório acadêmico conta, fazer iniciação científica conta, né? Maurício já fez iniciação científica, né, Mal? É isso, cara. Essa foi o que você falou, né? Precisamos desenvolver e nos permitir participar das experiências, né? Falando um pouquinho aqui da minha caminhada também, desde o primeiro semestre, a gente tem que entrar com essa mentalidade. Participar de projeto, participar de pesquisa, participar de alguma coisa. Porque você se coloca à prova, você se coloca para ter experiências e é ali que você se desenvolve. Então, no primeiro semestre eu participei do Fórmula, do KRT, permaneci 2 anos lá, 2 e meio no Fórmula, foi na parte de suspensão, fui dentro de suspensão. Saí do Fórmula, continuei trabalhando, entrei no empresa de projetos de ar-condicionado, permaneço até hoje, né, nessa empresa. Hoje, comecei ano passado um projeto de iniciação com o professor Marcelo Tanaka, iniciação científica na parte de simulação computacional, de controle, né, uma área bem diferente para engenharia ali, né, então, cada pontinho desse, uma na área térmica, a empresa na área térmica, o KRT na parte de dinâmica veicular, a iniciação científica na parte de inteligência artificial e controle. Então, essas experiências, esse se permitir participar por diversas experiências, que vão agregando a cada um, né, vão trazendo novas visões da engenharia que a gente não tem, né, que só tem se participar de algo diferente, uma percepção diferente de um cenário, né, e isso agrega muito para a nossa vida, né. O que a gente tem que entender, como o Rodrigo falou, nossa carreira em si aqui, certo? E nós somos os protagonistas da nossa história dentro do curso. Não é professor, não é a universidade que vai te levar adiante, só, certo? Cada um tem que ter a proatividade de desenvolver essa carreira, certo?
cada um tem que ter a proatividade de buscar as experiências, não só esperar que elas venham. Vocês têm que buscar, vocês têm que correr atrás, botar a cara, certo? Cada trilha, essa trilha do desenvolvimento acadêmico, cada um de vocês vai ter uma trilha diferente. Cada um de vocês vai desenvolver um segmento diferente. E é importante se deixar, se permitir passar pelas experiências, se permitir passar pelos processos, certo? Para que haja realmente um banco de dados, um depósito que vocês podem aproveitar depois. Nenhum conhecimento é perda de tempo, nenhum conhecimento é desnecessário. Vocês sempre podem usar uma aula de tricô que você aprendeu, sei lá, totalmente nada a ver. Você pode aplicar aquilo ali. Você pode se tornar aquilo ali útil, né? E você pode agregar para sua carreira, certo? Vou brincar aqui agora com o que você falou, mal. Pensa o seguinte, pô, aprendi a fazer tricô, o que é que isso vai fazer na minha vida? Se você trabalhar na indústria têxtil, construindo sei lá, era um desafio para você, precisa fazer uma máquina de tricô, velho, você sabe quais são os movimentos do tricô, você pega e constrói uma máquina de tricô. A gente precisa se colocar fora da zona de conforto, né? Em todos os aspectos, pessoal, profissional, tem que sair da zona de conforto para se desenvolver. Pensando nisso, a gente resolveu pontuar algumas dicas importantes para vocês. Rodrigo, é para escutar todas as dicas da gente? Vai de você. Como a gente falou, a vida é sua, a carreira é sua, quem vai construir essa carreira é você, seja aqui dentro da engenharia mecânica ou fora da engenharia mecânica, né? Agora, uma coisa que Maurício colocou, e que no meu primeiro semestre, o professor de introdução à engenharia tinha colocado, e que eu achei sensacional, né? Que é a qualidade intrínseca do engenheiro, que é a proatividade. Então, assim, o mercado pede isso. Não só a gente, enquanto engenheiro, mas o mercado pede isso, né? Então, assim, eu caí mal. Basicamente, alguns pontos que a gente pode colocar. Gente, rapidinho, me respondam aí, seu Kaique. Maurício parou e eu estou... Aqui não caiu não, dá para te ouvir. Tá. Deve estar falando, mas Maurício... Agora a câmera de Maurício acabou mesmo. Tudo certo. Continuando, algumas dicas que a gente pontuou aqui e que não necessariamente vocês precisam seguir. Escutem. Não, é o que eu já ouvi que meu pai fala de vez em quando para mim. Se você escutar tudo que eu falo, é burrice. Se vocês não escutarem nada que eu estou falando, é burrice também. Então, assim, seguem algumas dicas e a gente está vendo aqui se Maurício volta para poder me ajudar aqui. Mas se não voltar, eu vou seguindo aqui com o que der. Então, eu gosto de pensar o seguinte, voltou mal. Voltou. Gosto de pensar o seguinte, eu tomei um susto. Eu também, mas a vida que segue, bora lá. Bora. Pense o seguinte, poxa, eu gosto da área de projetos. Vocês gostam da área de projetos? Então, assim, dica minha, entrem num projeto motivacional. Entrem num projeto onde vocês vão ter que atuar com projeto. Uma coisa que eu falei projeto, eu tenho quase certeza que eu falei. Ignora essa parte. Mas o que importa é o seguinte, que vocês possam experimentar, né? Uma das quebras de paradigma absurda que a gente tem quando entra na universidade. Eu quero construir um carro, e aí a gente vai lá e descobre que o carro não é uma pessoa só que constrói. São vários times, né? No KRT a gente teve essa experiência. Então, é um time só para chassi, outro time para aero, outro time para powertrain, que é motor, drivetrain, que é transmissão. Então, assim, eletrônica, suspensão, freio. Então, é entender que tanto um equipamento quanto um carro, ou o que seja, ele é a composição de várias coisas, de vários projetinhos. Então, assim, pô, você quer trabalhar na área de carro? Você quer trabalhar com o quê? Muitas vezes, eu falava que gostava de carro, mas eu não sabia que, na verdade, eu gostava da área de aerodinâmica, né? Na área de construção, dos desenhos, do chassi, de toda aquela linha lógica que tem junto com a aerodinâmica. E quando eu percebi isso, eu pensei assim, eu tenho duas oportunidades. Ou eu posso entrar no KRT,
onde tem um time de aerodinâmica, e que a aerodinâmica faz uma diferença muito grande para um carro de corrida, ou eu entro no aero, né, que é outro projeto também que dá essa oportunidade da gente entrar na área que a gente gosta. Tem gente que gosta mais de suspensão, e aí suspensão vai trazer o quê? Dinâmica, vai trazer algumas matérias do curso. Eu não vou me entrar muito nessa parte, afinal, o Maurício foi líder do time de dinâmica, de suspensão do KRT durante um tempo, certo? Então, tem vários caminhos. Se eu quero seguir a vida de professor, eu quero ser professor. Nota conta, Rodrigo? Conta. Não tem para onde correr. Não é sempre que a nota vai contar para as coisas que a gente quer na vida, mas nessa questão, nota conta, fazer monitoria conta, fazer IC conta, participar do diretório acadêmico conta, todas essas coisas contam para ser professor, certo? Outros momentos, assim, fujam da ideia de que nota é experiência, é saber, tá? Porque nota conta para ser professor. Às vezes, uma pessoa que tira notas boas sabe muito, né? Temos colegas que sabem muito e tiram notas muito boas. Assim como a gente tem gênios dentro do curso que perdem matérias, que não vão bem em todas as coisas. Eu estava conversando com o Maurício sobre um colega também do KRT, o KRTO. Um projeto também é bom, porque dá. Como é aquela palavrinha legal, Maurício? Networking. Networking, obrigado. E, por exemplo, eu conheço uma pessoa que era do time de PWT, de motor, e que já teve várias experiências na vida, já fez intercâmbio, já voltou. O menino é um monstro, ele já fez, tipo, ele já tem praticamente uns 4 TCCs prontos, ele só vai escolher o TCC que ele vai fazer. E ele me Agora ensinou. abriu startup, né? Abriu a segunda startup dele, né? Segunda startup. Segunda startup. Então, assim, e é uma pessoa, gente, como a gente. Gente que eu peguei uma matéria, ele perdeu, eu passei. Mas que sabe muito. Isso não significa nada. Nota não significa conhecimento, certo? E só uma observação em cima disso que o Rodrigo está trazendo, as experiências não nos limitam, certo? Por exemplo, eu fui do grupo de suspensão, dinâmica veicular. Lá você tem contato com o carro todo. Você tem contato com, não por conta de suspensão, todos os subsistemas têm contato com o carro todo. O que eu quero trazer? Um projeto, a área que você está não vai te limitar no conhecimento que você vai aprender e na experiência que você vai ter. E aquela experiência, aquele conhecimento que você está aprendendo, você pode aplicar em diversos outros segmentos. Vou dar um exemplo. No fórum essencialmente de suspensão, fica responsável pela parte dinâmica, pela parte estrutural, né, dos componentes, dos esforços, pela parte de vibrações, né, de esterçamento, de direção e tudo mais. Mas eu aprendi muita coisa de modelagem computacional, eu aprendi muita coisa de CAD, de desenho 3D, né, de simulação numérica, simulação fluido-computacional. Quando eu saí de lá, eu apliquei simulação fluido-computacional na empresa que eu estava trabalhando. Né? Inclusive, a gente começou a implementar essa simulação por conta dessa experiência do Fórmula. Né? Aprendi muita ferramenta de projeto, muita ferramenta de gestão de projeto, gestão de um time. Então, se colocar debaixo das experiências, desse network, conheci muita gente boa, tenho contatos e boas amizades até hoje. Então, assim, aprendo com eles, e eu creio que muitas coisas também eles aprendem comigo por conta dessa troca que existe, né? Então, é necessário se colocar diante das situações, se colocar diante das experiências, se colocar nesses projetos, ir de cabeça, entrar na universidade de cabeça, para viver de fato tudo que ela tem para oferecer. E não tem conhecimento, como eu falei, né? Não tem conhecimento que é jogado fora, certo? Isso é cada um que aproveita isso da melhor maneira, né? E saber realmente enxergar isso como oportunidade. Exato. Como diz nosso maravilhoso músico, não foi tempo perdido. Nada. Se vocês estão aqui, passaram um semestre de engenharia mecânica e aprenderam sobre vocês alguma coisa, vocês já aprenderam muito, tá? Não fiquem querendo medir conhecimento, tá? Por favor. Basicamente, é isso que tínhamos para hoje, para falar um pouquinho sobre carreira. Daqui a pouco a gente vai ter uma mesa com 3 profissionais incríveis